E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, por que eu estou usando a coroa de novo? É muito simples. No vídeo de hoje a gente vai falar do trabalho de alguém que é considerado um rei no ramo em que ele escolheu atuar, né? Mas não estamos falando de qualquer rei, e sim do rei do terror. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Conto de Fadas, um dos romances mais recentes escritos pelo Stephen King, e ele faz parte do gênero de fantasia sombria e ele foi publicado originalmente em 2022. Bom, para quem ainda não conhece a história, ela acompanha o Charlie Reed. Ele é um jovem problemático de 17 anos que vê uma chance de redenção pelos seus atos passados ao cuidar do Howard Bowditch, um vizinho idoso que mora com um pastor alemão fêmea, em idade avançada, em uma casa que é tão velha quanto seus dois moradores. Bom, o Charlie e o Sr. Bowditch, eles vão se aproximando cada vez mais, né, até formarem uma amizade muito sólida. E quando o Sr. Bowditch chega a falecer, ele deixa para o Charlie uma fita cassete explicando que no barracão do quintal da casa dele existe um portal para um outro mundo que necessita urgentemente de ajuda. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que eu sou muito fã das histórias que o Stephen King criou ao longo da carreira dele. Eu tive uma familiaridade maior pelas adaptações dos seus trabalhos, porém, eu deu o interesse de verdadeiramente ler o trabalho dele depois que eu li um dos livros de não ficção dele, que foi sobre a escrita. E eu fiquei completamente fascinado com o processo criativo dele como autor, né? Tão fascinado que eu passei a colecionar o trabalho dele. De todos os livros que eu tenho dele, eu já li dois romances, que foram Carrie e Salem, justamente os dois primeiros que ele publicou. Inclusive tem resenha dos dois aqui no canal. E eu só precisei desses dois livros para definir o Stephen King como meu autor favorito. Seja pelo caráter essencialmente visual e sensorial das descrições dele, ou pela abordagem mais simbólica que ele faz do gênero do terror. Por exemplo, o Pennywise do It, né, como vocês podem ver aqui pela minha camiseta. Ele não é só um palhaço interdimensional, mas também é a personificação do medo, do mal, do preconceito, do bullying, da homofobia, de todo o pecado que polui a ambientação, né, que é a cidade de Derry. E Conto de Fadas me atraiu em particular por me lembrar de um dos meus livros favoritos, se não o meu livro favorito de todos os tempos. Porque eu peguei ali aspectos avulsos do enredo, né? Um protagonista juvenil, um acompanhante canino, uma viagem para um mundo fantástico, e tudo isso me levou ao livro que despertou a minha paixão pela literatura, que foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu sou completamente apaixonado por essa história, pelo filme ainda mais, então vocês podem esperar muito uma resenha comemorativa de 85 anos do filme ainda esse ano aqui no canal. E essa lembrança que eu tive do Mágico de Oz ao ler o enredo de Conto de Fadas intensificou a minha vontade de ler essa nova obra do Stephen King, né? E muita gente, leitores mais experientes, eles podem pegar Conto de Fadas e falar: isso daqui não é original. Tudo aqui já foi feito antes e de maneira melhor, e sinceramente essas pessoas não estariam completamente erradas. Porém, Conto de Fadas é uma prova do quão eficaz o Stephen King ainda consegue ser na escrita dele. E o quão versátil ele consegue ser, porque ele mistura aqui drama de amadurecimento, fantasia e terror de uma maneira muito uniforme. Bom, existem três aspectos pelos quais eu vou conduzir essa resenha, né, aos quais eu atribuo o sucesso da experiência de ler Conto de Fadas, mesmo não sendo uma história 100% original. Elas são, primeiro, a qualidade da prosa, né, a qualidade da escrita. Em segundo, o desenvolvimento dos personagens. E terceiro, a construção da mitologia. Bom, em primeiro lugar, no aspecto prosa, eu acho que Stephen King nunca escreveu tão bem aos 76 anos, porque mesmo numa idade mais avançada, ele consegue inserir o leitor de uma maneira incisiva na mentalidade de um garoto de 17 anos, de forma que você nem pensa que é um cara de 76 anos que está escrevendo isso. Tipo, é uma coisa tão autêntica, tão real,
que você chega a pensar que ele tirou certas situações que o Charlie enfrenta da própria juventude. Isso é uma coisa que não vai me surpreender se provar verdadeira, né? E ele acaba fazendo referências a elementos, né, do mundo mais jovem que até me surpreenderam. Eu nunca esperaria que o Stephen King fizesse uma referência a High School Musical, mas cá estamos. E isso foi uma coisa que fez de Conto de Fadas uma leitura muito autêntica para mim, uma leitura muito real. Porém, uma coisa intrigante que pode afastar muita gente esperando uma obra completa de fantasia é que nas primeiras 200 páginas, o livro tem pouco mais de 600, não tem absolutamente nada que remeta ao cenário fantástico que vai dominar a segunda metade da trama. É um drama de amadurecimento que concentra ali na dinâmica entre o Charlie e entre o Sr. Bowditch, deles ali superando as diferenças entre eles, formando uma amizade ali bem sólida. E é uma coisa que, mesmo não pertencendo ao gênero no qual o romance foi promovido, consegue prender o leitor pelo carisma que o Stephen King injeta nesses personagens. É uma coisa impressionante, impressionante demais. Porém, de forma bastante similar a um outro livro que eu li recentemente, que foi inspirado pelo trabalho do Stephen King, que é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, os elementos de terror e fantasia vão lentamente sangrando na narrativa. E até ela eventualmente se tornar uma obra completa de fantasia que evoca tons dos contos dos irmãos Grimm e O Mágico de Oz, e outras influências que eu vou falar um pouco mais pra frente. E assim como nas melhores obras do Stephen King, ele usa os elementos fantásticos e sobrenaturais sobre uma perspectiva realista, né, que dá para conectar ali vários aspectos entre a fantasia e a realidade. Por exemplo, o mal nesse livro, que toma a forma de uma doença conhecida como cinza, ele é um simbolismo da corrupção, da ganância, de todo sentimento ruim que pode poluir a alma de um indivíduo. E isso o Stephen King faz muito bem. Tipo, é uma coisa que perpassa toda a carreira literária dele e, sinceramente, eu acho que nunca vai cansar. E um último detalhe, um último destaque que eu gostaria de fazer sobre a qualidade da prosa do Stephen King é justamente o caráter essencialmente sensorial e visual das descrições que ele consegue fazer, em especial nas cenas mais gráficas, nas cenas que tem mais sangue, mais violência. Nessas, o Stephen King consegue especificamente ser bem detalhista. E é aí que a escrita dele brilha, né? Porque o leitor consegue ver, visualizar na mente dele aquilo que está na página acontecendo em tempo real, e é uma coisa que intensifica muito a experiência de ler um livro do Stephen King, né? E é simplesmente sensacional, gente. Ele é um rei e não temos nada a discutir aqui, né? Em segundo lugar, o desenvolvimento de personagens em Conto de Fadas, surpreendendo um total de 0 pessoas, é primoroso. Pode ser considerado uma coisa muito básica à primeira vista, porque o Charlie praticamente segue todos os passos da estrutura amplamente utilizada da jornada do herói. Porém, para mim, o que faz a diferença aqui é o jeito que o Charlie nos é apresentado, que é como uma pessoa essencialmente trágica, uma pessoa marcada por um evento que desencadeia, né, várias decisões ruins nessa pessoa, e aí cada ato dela a partir dessas decisões é uma tentativa de se redimir. E as imperfeições no caráter do Charlie fazem o desenvolvimento dele parecer cada vez mais crível ao longo da trama. É uma coisa real, você realmente vê ali o Charlie tentando ser uma boa pessoa, tentando fazer o bem, tentando se redimir pelos erros que ele causou. E o melhor é que o Stephen King revela esses erros de uma maneira muito gradual. E aí você pensa, meu Deus do céu, esse menino não é uma pessoa boa, não. Mas, é uma coisa que funciona. E você acaba vendo o Charlie com outros olhos ao final da narrativa. E isso é muito bom. Além do Charlie em si, a gente tem personagens também muito bem desenvolvidos, como o Sr. Bowditch, que mesmo que ele morra, né, ao longo da narrativa, ele consegue ser bem desenvolvido. E a Hadar, que é o pastor alemão, né, fêmea do Sr. Bowditch, que é simplesmente um dos melhores personagens não humanos do Stephen King.
é um personagem que tem muita personalidade e é uma personagem que a gente torce com todas as forças para que nada de mal aconteça, e é uma das razões das quais eu quero muito ter um cachorro, em especial um pastor alemão, e Conto de Fadas só fortaleceu isso. Então muito obrigado, Stephen King, por nos presentear com a personagem maravilhosa que é a Hadar. Bom, mas na segunda metade da trama, né, quando o livro realmente vira um livro de fantasia, a gente é apresentado a uma série de personagens novos numa sucessão muito rápida. E às vezes isso pode ser muito difícil de acompanhar, né, o nome de cada um dos personagens, a descrição da fisicalidade deles, né. Porém, o Stephen King faz um trabalho muito bom de deixar apenas o básico para fazer o leitor se importar com esses personagens, né, se eles estiverem do lado dos mocinhos, ou causar imediata repulsa caso esses personagens sejam vilões, né. Mas é um desenvolvimento de personagem primoroso que a gente tem em Conto de Fadas. Né, tipo, não é nada surpreendente levando em conta a carreira extremamente prolífica do Stephen King. Em terceiro e último lugar, a gente tem a construção de mitologia, que é uma coisa muito épica, muito fascinante, muito ambiciosa. E aqui pode lembrar muita gente do trabalho do Stephen King em A Torre Negra, que também foi outra obra de fantasia que é considerada a obra-prima dele, que é uma série que eu quero muito ler. Porém, indiretamente, essa mitologia também é uma desculpa que o Stephen King usa para exibir suas influências literárias, né? E ele consegue chamar a atenção do leitor para essas influências, que vão desde os contos dos irmãos Grimm até autores clássicos como H.P. Lovecraft, autores mais contemporâneos como Ray Bradbury. Ele consegue exibir essas influências de uma forma tão eficaz que pode até convencer o leitor a iniciar outras leituras a partir dessa, né? Só para a gente ver como que esses livros influenciaram o Stephen King no processo de escrever Conto de Fadas. E só para provar o quanto que isso funcionou, eu comprei esse livro aqui, que é amplamente citado em Conto de Fadas, que é Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury, que inclusive foi uma das maiores inspirações para o trabalho do Stephen King como um todo, e ele é citado de maneira extensiva em outro livro de não ficção dele, que é o Dança Macabra, né? Só por causa de Contos de Fadas eu comprei esse livro. Tipo, eu só ouvi falar da história dentro do livro e aí eu pensei, pronto, preciso comprar isso daqui. E funcionou. E eu mal posso esperar para ler isso daqui. Então, resumindo, Conto de Fadas ele pode pecar na originalidade, mas ele mais do que compensa na qualidade da prosa do Stephen King, no desenvolvimento dos personagens e na construção de mitologia, resultando em uma experiência de leitura muito, mas muito prazerosa, que também pode servir de pontapé inicial para outras leituras que virão a seguir. É uma obra que incentiva muito a leitura e, para mim, esse é o melhor tipo de livro que existe. Eu dou uma nota 9,5 de 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, espalhem para os seus amigos que gostam do Stephen King, que gostam de literatura, que gostam de terror, fantasia. E tamo junto, minha gente. Eu espero que vocês gostem do que está por vir. Até a próxima. Falou!